Olá pessoal, beleza? Então, aula de análise combinatória é uma matéria que arrepia muita gente aí. Eu mesmo não sou muito dos fãs dessa matéria, porque diferente das outras matérias, essa é uma matéria que não vira muita equação. Ela é uma matéria que a gente geralmente faz contas aritméticas mesmo, e o que acontece é que existem vários tipos de exercícios. E para resolver esse problema dos vários tipos de exercícios, eu resolvi fazer uma aula de análise combinatória voltada justamente a isso. Né? A gente vai ver a teoria, vamos ver os princípios, as fórmulas, mas nós vamos principalmente focar nos exemplos. Então nós vamos fazer muitos, mas muitos, muitos mesmos exemplos. Então nós vamos fazer exemplo demais aqui. Mais de 50 exercícios, 60 exercícios se for necessário, para você ver todos os tipos de análises que você pode ter na hora da sua prova. E na hora da sua prova você lembrar, isso aqui a gente faz assim. E você já saber como resolver, tá bom? Agora, o que é análise combinatória? Análise combinatória é você contar quantos conjuntos você pode formar de elementos de determinada situação que o exercício vai te propor, que você vai ter de situações na sua vida. Por exemplo, no caso de você em uma fila, é o caso de você quantas possibilidades de filas diferentes a gente poderia ter, quantas possibilidades de você escolher três pessoas, você vai ter uma empresa com 10 funcionários, três vão ganhar uma viagem, de quantas formas você poderia ter esses três funcionários, de quantas formas você poderia ter esses três funcionários, sendo que dois deles não podem ir juntos porque eles são brigados, então você não pode sortear os dois ao mesmo tempo, e por aí vai, né? Quantas formas você pode formar um time de 11 jogadores, quantas formas você pode ver os três primeiros colocados de uma competição. Então, todas essas perguntas, quantos dígitos, na verdade, quantas senhas você consegue fazer de 4 dígitos para o seu cofre? Essas perguntas a gente vai conseguir responder aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é saber o princípio fundamental da contagem. E o princípio fundamental da contagem, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro. Imagina que você tem dois tipos de sapato, um sapato branco e um sapato preto. Cada um desses sapatos que você tem, pode ser usado com 4 tipos de calça que você tem. Você tem a calça 1, calça 1, calça 2, calça 3, calça 4. Então o sapato 1 ele pode vir com a calça 1, ele pode ser vestido com a calça 2, ele pode ser vestido com a calça 3, ele pode ser vestido com a calça 4. O sapato 2 também. Você pode vestir. Mas não combina, não. É que a gente não vai se preocupar com isso. Calça 1, calça 2, calça 3, calça 4. E cada um dessas calças pode ser combinado com 3 blusas diferentes que você tem. Só tem 3 blusas? Só tem 3 blusas, que é as 3 blusas da sorte que você tem. Então, tem a blusa 1, você vai para uma entrevista de emprego, você quer saber qual jeito que você vai se vestir. Aqui a blusa 1, blusa 2, blusa 3. A calça 3 pode ser com a blusa 1, com a blusa 2 ou com a blusa 3. E aqui a calça 4, ela pode vir aqui com a blusa 1, com a blusa 2, com a blusa 3. Da mesma forma, se você vier com o sapato 1, calça 1, pode vir com a blusa 1, com a blusa 2 ou com a blusa 3. A calça 2 pode vir com a blusa 1, blusa 2 ou blusa 3. A calça 3 pode vir com a blusa 1, com a blusa 2 ou com a blusa 3. E a calça 4 com a blusa 1, blusa 2 ou com a blusa 3. Então, no final das contas, você tem a possibilidade de sapato 1, calça 1, blusa 1, sapato 1, calça 1, blusa 1, sapato 1, calça 1, blusa 2, sapato 1, calça 1, blusa 3 e por aí vai. Então, você tem uma,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Você tem 24 possibilidades. Agora imagine se toda vez que você fosse resolver um problema desse, você tivesse que fazer isso aqui que a gente chama de diagrama de árvores, que às vezes é interessante. Nós vamos resolver alguns exercícios assim, mas em geral não é por aqui. Então você tinha 3 possibilidades, né? Você tinha 3 coisas importantes, que eram sapatos, calças e blusas. Os sapatos, eu tinha 2 possibilidades de sapatos. Eu tinha 2 possibilidades de sapatos. Então eu tinha o sapato 1 e o sapato 2. As calças, eu tinha calça 1, 2, 3 e 4. Então eu tinha 4 possibilidades de calça. E blusas, eu tinha blusa 1, blusa 2, blusa 3. Então eu tinha 3 possibilidades. Então, se você fizer 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24 possibilidades. Então o princípio fundamental da contagem vai mostrar isso. Se você pegar aqui o primeiro aqui, ele tem 2 possibilidades, multiplica pelas possibilidades do segundo, multiplica pelas possibilidades do terceiro, você vai ter aqui o número de possibilidades totais que você vai ter. Tá? Nós vamos trabalhar muito em cima disso aqui no princípio fundamental da contagem. Metade do nosso estudo de análise combinatória vai ser com base nisso aqui. Tá? Vamos lá, então. Vamos ver os tipos de exemplos que nós podemos ter. 3 cidades, X, Y e Z. Então, eu tenho a cidade X, a cidade Y e a cidade Z. Existem 4 rodovias que ligam X, então a Y. Então tem essa e essa possibilidade. E 5 que ligam Y a Z. Então 1, 2, 3, 4, 5 rodovias que ligam Y a Z. Partindo de X e passando por Y, você tem que passar por Y, de quantas formas podemos chegar até Z? Então eu tenho 4 formas de X a Y e cada uma dessas 4 formas tem 5 possibilidades de Y a Z. Então, no total, eu tenho 20 possibilidades. Eu posso ir pela estrada 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou chamar de estrada 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu vou pela estrada 1, depois pela 5, ou pela 6, ou pela 7, ou pela 8, ou pela 9. Então, tem 5 possibilidades, indo pela 1. Depois, eu vou pela 2, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, 5 mais 5, 10. Indo pela 3, depois eu teria mais 5 possibilidades, já deu 15. Indo pela 4, eu teria mais 5 possibilidades, já deu 20 possibilidades. Foi o que a gente viu aqui pelo princípio fundamental da contagem, multiplicando 4 vezes o 5. Quantos números de 2 algarismos, distintos ou não, ou seja, você pode repetir, por exemplo, pode ter o 33 ou o 34, pode repetir ou não o algarismo, né? São 2 algarismos só. 1, 2. Podem ser formados usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edi, aqui tem 8. Por que você colocou só 2? Porque eu só vou usar 2. Desses 8, eu vou usar 2. O primeiro aqui, eu tenho esses 8 aqui para utilizar. Então, aqui eu tenho 8 possibilidades. Aqui é sempre o número de possibilidades. O número de possibilidades. Então, eu tinha 8. O segundo algarismo aqui, como eu posso repetir, porque distintos ou não, ou seja, pode repetir ou não, tanto faz, eu tenho 8 possibilidades. Então, no total, 8 vezes 8, eu tenho 64 possibilidades. 64 números que eu consigo formar com esses algarismos aqui, formando números de 2 dígitos. Beleza? Agora, olha a diferença desse exercício anterior que a gente fez para esse aqui. Ó, quantos algarismos de 2 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, repara que são 2 algarismos que eu vou usar. Então, um aqui, um aqui. O primeiro eu tenho a possibilidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Não é que é o número 8, é a quantidade de possibilidades. Então, eu tenho 8 possibilidades. Para o segundo, eu não tenho mais 8 possibilidades, porque eu já usei um cara na primeira posição. O próximo que eu vou utilizar não pode ser
igual ao anterior. Então, eu tinha 8 possibilidades, já usei um no primeiro, agora eu tenho 7 possibilidades. Então, é 7 vezes 8, deu 56. Essa é a nossa resposta. Beleza? Então, reparem que no anterior eu podia repetir, então era 8 vezes 8, porque o primeiro podia ser igual ao segundo, não tinha problema. Agora aqui, como o segundo não pode ser igual ao primeiro, então eu tenho uma possibilidade a menos, eu não posso utilizar o cara que eu usei no primeiro. Então, fica 8, eu agora tenho 7 possibilidades, eu não tenho 8 possibilidades, eu tenho uma possibilidade a menos, então eu vou ter 7 possibilidades. Então, 8 vezes 7, 56. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Se ela for lançada 3 vezes, a primeira, a segunda e a terceira vez dela. A primeira pode ser cara ou coroa, eu tenho 2 possibilidades. A segunda pode ser cara ou coroa, eu tenho 2 possibilidades. E a terceira pode ser cara ou coroa também, eu tenho 2 possibilidades. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Quer ver? Poderia ser cara, coroa, chamar o K de coroa, tá? Cara, aliás, podia ser cara, coroa. Podia ser cara, coroa, coroa. Ou poderia ser coroa, cara, coroa, coroa, cara, ou coroa. Você não vai achar mais nenhuma possibilidade. São essas 8 possibilidades que você tinha jogando as moedas. Então, ao invés de ficar contando assim igual eu fiz, você simplesmente multiplica as possibilidades da primeira, da segunda e da terceira. Deu 8 aqui, você chegou no resultado. Beleza? 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo e eu tenho o terceiro. São 4 atletas. Se são 4 atletas, a primeira possibilidade eu tenho 4 possibilidades. Os 4 têm chance de ganhar. O atleta A, o atleta B, o atleta C, o atleta D, os 4 podem ganhar. Agora, se um deles já ficou em primeiro, eu não tenho condições que ele fique em segundo também. Não pode ser o João. Não tem jeito. Então, se aqui tinha 4 possibilidades, aqui vai ter 3 possibilidades. Porque o atleta que ficou em primeiro, ele não pode ficar em segundo. Agora, o atleta ficou em primeiro, um ficou em segundo. Quantas possibilidades eu vou ter para o terceiro lugar? 2. Porque um já ficou em primeiro, eu diminuo uma das minhas possibilidades. Um já ficou em segundo, eu diminuo mais uma possibilidade. Fica ali 2. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, eu teria 24 possibilidades para o primeiro, segundo e terceiro lugar nessa ordem, de montar um pódio, né, entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Beleza? Então, lembre-se disso. O cara não pode ficar em primeiro, segundo e terceiro ao mesmo tempo, né? Vamos seguindo. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila indiana? Então, eu tenho 3 pessoas, as 3 vão se dispor. Então, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Na primeira posição, eu tenho 3 pessoas. Então, eu tenho 3 possibilidades. Agora, essa pessoa já está em primeiro lugar da fila, ela não pode ficar em segundo nem em terceiro, porque ela não pode se clonar, ficar ela e ela, né? 3 vezes. Então, agora eu tenho 2 possibilidades para a segunda, e essa segunda pessoa, já usei a primeira pessoa no primeiro lugar, usei outra pessoa no segundo lugar, só tenho uma possibilidade para o último lugar da fila. Então, 3 vezes 2 vezes 1 deu 6 possibilidades. Só para você ter uma noção, se as pessoas fossem A, B e C, poderia ser A, B e C, poderia ser A, C, B, poderia ser B, A, C, poderia ser o B, o C e o A, poderia ser o A, o C, o AB, o C, o BA. Seriam essas 6 possibilidades das pessoas ficarem em fila, né? Então, beleza. Tranquilo aqui, né? Uma pessoa lança uma moeda sucessivamente, até que ocorram 2 caras consecutivas ou 4 lançamentos sejam feitos. O que primeiro ocorrer? Quais as sequências de resultados possíveis? Gente, esse tipo de questão aqui, eu fiz questão de trazer para mostrar para vocês que, às vezes, nós vamos fazer o diagrama de árvores e contar realmente quantas são as possibilidades. É mais fácil do que você, às vezes, ficar pensando. Então, eu vou chamar aqui o C de cara e o K de coroa. Beleza? Então, o C de cara e o K de coroa. E aí nós vamos imaginar.
eu tenho a possibilidade de tirar cara na primeira, ou de tirar coroa na primeira. Se eu tirar cara e logo na segunda der cara de novo, acabou, porque aí eu tive duas caras consecutivas, então acabou o jogo. Então eu poderia acabar o jogo tirando uma cara, outra cara. Ou eu poderia tirar uma cara, aí vamos ver a outra possibilidade aqui no cara, e tirar uma coroa. Aí eu tinha a possibilidade, depois da coroa, ser coroa também, aliás, de ser cara também, vamos fazendo na sequência, sempre cara primeiro, depois coroa. Ou coroa. E aí poderia ser cara, coroa, cara, ainda não acabou o jogo, não foram duas sucessivas e nem 4 lançamentos. E aqui poderia ser cara de novo, e aí acabaria porque deu duas sucessivas e também deu a quarta. E aqui coroa. Então poderia ser cara, cara, coroa. Aqui, ó, cara, coroa, cara, cara. Ou cara, coroa, cara, coroa. Então teria essas possibilidades. Agora, cara, coroa, coroa, poderia vir aqui cara, ou poderia ser coroa aqui. Então tem mais essas duas possibilidades, ó. Cara, coroa, coroa, cara. Ou cara, coroa, coroa, coroa. Cara, coroa, coroa, coroa. Tem essas possibilidades. Bom, essas são as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem a possibilidade de você começando com uma coroa. Aí viria cara. Aí da cara poderia ter duas possibilidades. Viria outra cara, aí acabaria o jogo aqui. Então ficaria cara, aliás, coroa, cara, cara. Ou eu tiraria coroa e aí o jogo continuaria. Eu tinha duas possibilidades. Cara e coroa. Então ficaria coroa, cara, coroa, cara. Ou cara, coroa, coroa, coroa. Então tem essas possibilidades. Ou eu tirar a coroa aqui agora. Aí eu teria a possibilidade de tirar a cara ou de tirar a coroa em seguida. Aí aqui eu teria a possibilidade de cara ou de coroa. E aqui de novo, a possibilidade de cara ou de coroa. Então aqui ficaria cara, cara, coroa, coroa. Coroa, coroa, cara, cara. Coroa, coroa, cara, cara. Ou coroa, coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, coroa. Coroa, coroa, coroa e cara. Ou coroa, coroa, coroa e coroa. Tudo coroa. Então teria, vamos lá, contar as possibilidades aqui, ó. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Beleza? Então seria isso, esse exercício, por isso que eu trouxe ele para vocês, para mostrar às vezes a gente tem que fazer as possibilidades. Então, dessa forma a gente resolveria esse exercício. Não tinha como fazer aqueles produtos, né? Então a gente tinha que fazer dessa forma, usando o diagrama de árvores, que é muito importante para a gente. De quantas formas podemos responder a 12 perguntas de um questionário? Cujas respostas são sim ou não. Então, a primeira pergunta, segunda pergunta, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 perguntas. Cada pergunta tem duas possibilidades. Ou é sim, ou é não. As questões também de verdadeiro ou falso, né? Então, cada uma tinha duas opções. Então, você multiplica todas. Isso aqui vai dar 2 elevado a 12. Provavelmente na sua prova estaria 2 elevado a 12. Ele não faria você fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não, ele deixaria você responder assim, 2 elevado a 12. Beleza? Então essa questão aqui é isso. Usando de novo o princípio fundamental da contagem, fomos multiplicando as possibilidades de cada um deles. Beleza? Então vamos lá.
Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos distintos diferentes de sobremesa. De quantas formas o homem pode fazer a refeição? Então ele vai escolher uma carne e uma sobremesa. Das carnes que ele vai escolher, ele tem 8 possibilidades. Das sobremesas que ele vai escolher, ele tem 5 possibilidades. Fazendo cada uma das 8, ligando com cada uma das 5, ele vai ter 40 possibilidades de combinar os pratos de carne com as sobremesas que ele tem. Beleza, gente? Tranquilo? Usando de novo aqui o princípio fundamental da contagem. A gente vai daqui a pouco progredir, vai dificultar um pouquinho mais as questões. Beleza? Vamos lá. Um automóvel é oferecido pelo fabricante em 7 cores diferentes, podendo o comprador optar pelos motores de 2.000 e 4.000 cilindradas, ou seja, 2 tipos de motores. Sabemos que os automóveis são fabricados nas versões Standard, Super Luxo e Luxo. Aliás, Standard, Luxo e Super Luxo, ou seja, 3 opções de versão. Quantas alternativas tem de comprador do carro? Então ele tem a opção de cores, ele tem a opção de cilindradas e ele tem a opção de versão. A opção de cores são 7, são 2 opções de cilindradas e 3 opções de versão. Então 7 vezes 2, 14, vezes 3, ele tem 42 possibilidades de compras possíveis desse carro, né? São 42 modelos diferentes desse carro que ele vai ter. Tranquilo? Acho que você já está entendendo isso aí, né? Um homem possui 10 ternos, 12 camisas e 5 pares de sapatos. De quantas formas poderá ele vestir um terno, uma camisa e um par de sapato? Então eu tenho o terno, eu tenho a camisa e eu tenho o sapato. Ele tem 10 tipos de ternos possíveis, 12 tipos de camisas e 5 pares de sapatos. Então 10 vezes 12 vezes 5, 5 vezes 12 dá 60, vezes 10 deu 600 possibilidades. Então esse cara tem 600 possibilidades de se vestir. Beleza? Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7, 8? Então são 3 algarismos. Então eu vou ter o primeiro algarismo, o segundo algarismo e o terceiro algarismo. No primeiro algarismo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Como pode ser distinto ou não, ou seja, pode repetir, no segundo eu também tenho 5 possibilidades e no terceiro eu também tenho 5 possibilidades. Então eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho 125 possibilidades de formar números. Você consegue formar 125 números com esses 5 algarismos aqui. Olha só, quantos números telefônicos de 7 dígitos podem ser formados se usarmos os dígitos de 0 a 9? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 possibilidades. Então, eu vou fazer 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um deles pode ter 10 possibilidades. Edir, mas posso colocar o 0 na primeira? Ele não falou nada que não pode. Se ele falasse números, aí sim, mas número telefônico, aí número telefônico é o dígito, né? Não tem essa coisa que o número telefônico não pode começar com 0, ele não falou nada. Então aqui, isso aqui seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Seria 10 elevado a 7, ou 10 elevado a 7 seria 10 milhões, né? Essa seria a resposta, ou 10 elevado a 7, ou daria lá 10 milhões na sua prova, beleza? Então seria isso, tranquilo? Vamos vendo mais. Quantas peças diferentes podem ser formadas num jogo de dominó se usarmos os números 0, 1, 2, 3, N? Gente, primeira coisa que eu queria que você visse é que uma peça de dominó, por exemplo, a peça 4 e 1, ou a peça 1 e 4, as duas peças são as mesmas. Então, primeira coisa que a gente tinha que ver aqui. Agora, o seguinte, gente, segunda coisa que a gente tem que ver, 0, 1, 2, 3, N. Quantas são as possibilidades, então? Repare o seguinte, gente, se fosse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se fosse, o N fosse até 7, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 possibilidades. Eu tenho uma a mais, porque tem o 0 aqui, ó. Então, o número de números que eu posso utilizar é n mais 1. É a primeira coisa que eu tinha que ver aqui. Aliás, segunda coisa, né? A primeira é que, quando são números diferentes aqui, eles são a mesma peça. Então, o 4 e o 1, ou 1 e o 4 é a mesma peça. Então, se você imaginar aqui, imagina que você tem essas n mais 1 possibilidades para a primeira aqui. N mais 1. Essas n mais 1 possibilidades têm n possibilidades de números diferentes com ele. Então, por exemplo, o 1 se fosse o número 1, imagina se fosse as peças 0, 1, 2, igual até a 7 que a gente falou aqui. Se você pegasse o 1, o 1 ele poderia se relacionar com quantos? Com o 0, 1, o 2, o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ou seja, ele relacionaria com 1 a menos que a quantidade que tinha no total aqui. Então, multipliquei o n mais 1 vezes o n. Né? N mais 1 é a quantidade total de peças que eu tinha, de números que eu tinha, de dígitos que eu tinha. E vezes n, porque é 1 a menos. Mas o dominó ele tem a peça 3 e 3. Por que você não contou? Por que ele não pode ser o 1 com 1? Porque aí esse aí a gente vai somar separado. Porque esses aqui eu vou dividir por 2. Ou seja, esse vezes esse dividido por 2. Porque o 4 e 1 é igual a 1 e o 4. E vou somar aqui com o n mais 1. Porque o n mais 1 aqui seriam as peças 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Essas aí não tem duas delas para a gente dividir por 2. Então, aqui ficou assim. Na hora que a gente faz aqui o MMC, isso aqui vai ficar n mais 1 vezes n, dividido por 2, mais isso aqui vai ficar, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, MMC entre 2 e 1 daria 2, 2 dividido por 1, 2, então MMC aqui ficaria 2, né? 2 dividido por 2, 2 dividido por 1, 2, vezes n mais 1, n mais 1. Vou dar uma arrumada nisso aqui, eu vou fatorar por n mais 1. Fica n mais 1, aqui sobra o n, e aqui sobra o 2. Tudo isso dividido por 2. Essa questão aqui é um pouquinho mais complicada, mas era só para a gente ter a noção. Se você substituir aqui o n por 6, ficaria 6 mais 1, 7, vezes 6 mais 2, 8, 7 vezes 8, dá 56, dividido por 2 dá 28. Realmente, as peças de um dominó, que vai do 0 ao 6, realmente elas têm 28 peças, né? Então, tá certinho. Mas essa fatoração aqui no final era um pouquinho mais complicada. Isso aqui, então, só recapitulando, por que n mais 1? Porque do 0 até o n vai ser n mais 1 possibilidades. Por que não ficou n mais 1 vezes n mais 1? Porque eu excluí a possibilidade de ter o 1 com 1. Então, se era do 0 ao 7, eu já escolhi um deles ali, por exemplo, se fosse do 0 ao 7, eu escolhi o 2, eu tiro o 2, eu teria agora não 7, 8 possibilidades, eu teria 6, essa é uma possibilidade a menos. Porque os que são iguais, 1 com 1, 2 com 2, eu coloquei eles separadamente aqui, ó, no n mais 1. Eu somei essas peças separadamente aqui, ó, uma peça 0, 0, uma peça 1 e 1, uma peça 2 e 2 e por aí vai. Então, eu fiz aqui dessa forma, e aí eu tive que fazer essa fatoração que não é tão comum assim, né? Mas beleza, era só para a gente mostrar um exemplo um pouquinho mais complicado. Tá? Vamos lá. A e B são conjuntos tais que n... isso aqui, hashtag A, é o número de elementos de A é igual a n. E hashtag B é o número de elementos de B é igual a R. Quantas funções de A em B, ou seja, que o A é o domínio e o B é o contradomínio, existem? O A, ele tem 1, 2, n elementos. Esse aqui é o A. O B, ele tem 1, 2, R elementos. Beleza? Na definição de função, cada elemento de A tem que ter um correspondente em B. Então, o 1 tem que ter um correspondente aqui. Então, o 1 ele tem esses R possibilidades. Então, esse primeiro elemento de A, ele tem R possibilidades. O segundo elemento de A, ele tem R possibilidades. O terceiro elemento de A, ele tem
R possibilidades. E são quantos elementos em A? São N elementos de A. Então, são N elementos de A. E cada elemento tem R possibilidades. Então, o número total de possibilidades de funções que a gente vai ter vai ser o R vezes... Quantos R's que eu vou ter aqui? N vezes, porque cada elemento de A vai ter um R aqui. Então, são N elementos de A. Então, R vezes R vezes R vezes R, N vezes, vai dar R elevado a N. N vezes aqui. Muito interessante essa questão. Essa questão, se for cobrada numa prova, pouquíssima gente vai acertar. Tá bom? Se ficou com dúvida nela, manda mensagem. Nós vamos ter mais exercícios desse aqui depois. Em um baralho de 52 cartas, 5 cartas são escolhidas sucessivamente. Quantas são as sequências de resultados possíveis? Letra A. Se a escolha foi feita com reposição, ou seja, você tira a carta, vê o valor dela, anota, põe ela de volta. Isso é com reposição. Letra B. Sem reposição, você tira a carta, olha e joga ela fora. Não põe de volta no baralho antes de tirar. Você não precisa jogar fora a carta, né? Mas deixa ela no canto. Depois, né, quando você tirar as 5 cartas, você põe ela de volta no baralho. Então, na primeira aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cartas que eu vou tirar. A primeira eu tenho 52 possibilidades. Como eu ponho ela de volta no baralho, eu tenho mais de novo as 52, de novo as 52, de novo as 52, de novo as 52. Então eu vou ter 52 vezes 52 vezes 52, 52 elevado a 5. Na letra B, eu ponho a primeira carta, eu tiro a primeira carta, eu tinha 52 possibilidades, eram 52 cartas lá. Só que como eu tirei ela e não repus, então agora eu tenho 51 cartas no baralho na hora de tirar a segunda. Na hora de tirar a terceira eu tenho 50. Na hora de tirar a quarta eu já tenho uma carta a menos. Na hora de tirar a quinta eu tenho menos uma ainda. Então isso aqui é 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 vezes 48. Essa seria a resposta da letra B. Eu não vou fazer essa conta aqui porque a sua prova também não exigiria isso de você. Então, nesse caso, sem a reposição, vai diminuindo em 1 cada vez que você tira, você tem uma possibilidade a menos para a próxima. Tá bom? Gente, eu vou encerrar aqui essa primeira aula nossa, já estamos com quase 33 minutos, e a gente volta para falar sobre os conceitos de arranjos, arranjos com repetição, permutação e por aí vai, e fazer mais exercícios como esses aqui. Beleza? Até já!